Olá, tudo bem? Começa agora mais um Alesp em Pauta. Como movimento, a literatura que brota nas quebradas do Brasil ganhou força nesse terceiro milênio. Esse é um tema bastante discutido também aqui no maior parlamento estadual da América Latina, com projeto de lei que vai ser votado em plenário de número 1231 de 2019, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, que institui o Dia Estadual da Literatura Periférica. É para repercutir mais sobre esse assunto que converso e recebo em nossos estúdios o escritor Michel Iachini Iman. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço, Mário. Um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Michel, começa falando então para quem nos acompanha de casa o que é e como começou, quando começou a literatura periférica. Bom, como você mesmo disse, é uma literatura que vem dessas bordas, né, da cidade de São Paulo, as quebradas, as periferias, né, que até então eram conhecidos como os espaços suburbanos, e que, principalmente a partir do início dos anos 2000, começou a ter um caráter de movimento literário. Tem uma pesquisadora, uma antropóloga, Érica Peçanha do Nascimento, que ela aponta que um marco importante para essa literatura é a revista Caros Amigos Literatura Marginal, que foi organizada pelo escritor Ferrez, do Capão Redondo, e que é uma antologia que saiu durante 3 anos e que reuniu escritores das periferias de vários lugares do Brasil. Então essa é um marco de publicação, né, da questão impressa dessa literatura. Mas desde 2001, esse movimento também vem se reunindo em encontros que ficaram conhecidos como saraus das periferias, né, de São Paulo, e principalmente a partir dos encontros do Sarau da Cooperifa, que é organizado pelo poeta Sérgio Vaz, e também foi organizado no início com o poeta Marco Pezão. O Sarau do Binho, que também é organizado pelo poeta Binho e pela Suzy Soares, que é a produtora também desse coletivo. E a partir disso, várias outras coletividades começaram a produzir saraus nas periferias. Eu também faço parte de um sarau literário, né, de um coletivo de sarau, que é o Sarau Elo da Corrente, que é do bairro de Pirituba. O nosso sarau ele foi fundado em 2007 e a nossa ideia foi fazer uma ideia de conseguir um pouco o que esse movimento vem produzindo. Então, um encontro de poesia falada, em que pudesse reunir as comunidades, principalmente em espaços que até então a gente não ocupava com arte, os bares, as praças, qualquer espaço público possível, e também a intenção de fortalecer um sistema de publicação, porque até então a gente não tinha muita oportunidade de publicar. A circulação da literatura brasileira contemporânea ela não contempla muitos moradores de periferia, que na sua maioria são pessoas negras, e que aí então a gente passa a ter publicações autorais das nossas próprias editoras, dos nossos próprios selos editoriais. Então o nosso sarau, por exemplo, em 2007 começa com esses encontros no Bar do Santista, que é um bar que tem lá no Jardim Monte Alegre, em Pirituba, e logo depois também começa a publicar as autorias de pessoas que frequentavam esses saraus, sejam de pessoas que já estavam com seus escritos na gaveta ou de pessoas que estavam começando a experimentar também a literatura, lendo, escrevendo e também declamando. Então a oralidade também é uma força nossa nesses encontros e acho que é isso que vem marcando ao longo dessas décadas o nosso fortalecimento com essa arte das artes das palavras. Michel, você citou um pouco também do mercado literário. Traz pra gente como que é, então, esse mercado voltado para a literatura de periferia. Você citou essa editora, por exemplo, que abriu um espaço específico para esse nicho. Mas e o que é conhecido como o grande mercado? Também tem espaço? Tem voltado um pouco mais os olhos para esse tipo de literatura? Ainda de uma forma muito tímida. No início, a partir dos anos 2000, justamente por conta dessa ausência de autores da periferia nos grandes selos editoriais, nessas grandes editoras, que são poucas, inclusive, que estão no grande mercado, que circulam nacionalmente, que têm as grandes vendagens para sistemas de ensino, por exemplo, dificilmente a gente encontrava autorias da periferia nessas vendas ou nessas distribuições. Então, a ideia dos saraus, dos movimentos, dos coletivos literários que fazem parte desse movimento, foi o de criar algumas editoras, alguns selos para fazer suas autopublicações, para publicar quem de fato não está chegando nesse mercado maior, né? Um exemplo assim pioneiro é da Edições Toró, que foi idealizada pelo escritor Alan da Rosa, que também é um escritor desse movimento, que então passou a publicar livros de forma impressa, ali também contemplando uma linguagem que estivesse próxima da linguagem da oralidade, então muitas vezes trazendo uma estética diferente para o livro, seja numa letra que pode copiar uma letra de picho que está nos muros, ou então na intenção muitas vezes de você
pensar um texto que na oralidade funciona de um jeito e que na escrita precisa de uma outra edição, porque são tempos diferentes de experimentar, mas também de fazer livros artesanais, de tentar trazer com que esses livros tivessem um atrativo também pelo tato, pelo olhar. Porque, historicamente, como a gente também teve muito distante do sistema editorial, a gente teve muito distante dos livros em si. Sim, porque ainda que dos anos 90, principalmente, já teve uma ampliação da educação pública nas periferias, mas mesmo assim a maioria das pessoas que estavam na escola pública nesse momento, que é o meu caso também, que nasci em 1981, a gente vem de famílias que não tinham livros em casa, que os nossos pais não tinham acesso à escola, ou quando tinham, estudavam pouco, né, até o ensino fundamental 1 no máximo, o conhecido primário, e por isso a gente não tinha uma cultura de livros. O que não significa que a gente não tinha uma cultura de poesia, de narrativa, de imaginário. Porque quando você tem samba na quebrada, você tem poesia. Quando você tem rap na quebrada, você tem poesia. Se você tem a versação da capoeira, você tem poética, você tem narrativa, você tem imaginação, você tem palavra falada e arte verbal, né? Então, poesia nunca nos faltou. Mas o que era escasso era esse contato com a literatura, esse estranhamento. E aí, então, acho que essas editoras passam a, além da edição Estourar, ter outros selos que foram criados a partir disso. O nosso passa a publicar a partir de 2008, com um selo chamado Elo da Corrente Edições. E aí, então, a nossa ideia é fazer com que os saraus, que já eram encontros consolidados, pudessem ser os espaços de lançamento. Já que a gente também não tinha acesso às bibliotecas, porque elas não abrem normalmente à noite, ou nas grandes livrarias, que hoje também tem poucas abertas, mas naquela época eram os grandes mercados ali, o grande difusor, né, de literatura impressa. Então os saraus passam a ser o espaço de lançamento, o espaço de celebração, o espaço de contato com cada autor e com cada autora. E aí a gente então passa a ter um trabalho comunitário, mas que também passa a chamar a atenção dentro desse cenário da literatura brasileira contemporânea. Porque dentro do bairro passa a não ser mais ignorada a literatura, assim como na cidade, no estado, no país, ou em outros países também, né? Isso se tornou um trabalho que foi criando uma difusão maior também. Eu ia te perguntar justamente sobre a presença, como é essa presença da leitura ou da literatura nas regiões periféricas hoje? Tem aumentado, vocês percebem esse fomento a partir dessas editoras e desses saraus que tem se multiplicado nessas regiões? Sim, eu tenho ideia que sim. Eu sou também um educador e muitos desses autores e autoras e organizadores de saraus também trabalham com educação, atuam também em atividades como professores ou também em instituições que atuam com educação nas quebradas. E é nítido como se de 15 anos para cá a diferença do contato e do trabalho que a gente consegue realizar em escolas ou mesmo nos nossos espaços de atuação. Muito porque esse trabalho passou a ser reconhecido pelos profissionais de educação. Antes havia um estranhamento, porque essa literatura ela era estigmatizada como uma literatura de erro, porque não segue a norma gramatical padrão, ou ela era tematizada como uma literatura perigosa, porque falava de temas que muitas vezes são temas tabus, e não só da criminalidade, mas também da sexualidade, do racismo, de várias temáticas que às vezes são tabus até mesmo na escola. E que, por conta da diversidade de vozes e de escritas, esses temas começam a chegar na literatura. A literatura vai mediar essa forma de tratar também um ciclo de aprendizagem, e isso modificou também as possibilidades de currículo, as possibilidades de pedagogia. Então, hoje eu percebo que, tanto nos bairros onde os saraus estão localizados, existe um interesse maior da comunidade em leitura, das pessoas que já não estão mais na escola, mas também é muito nítido que quando você chega nas escolas públicas, você já tem um contato maior de um trabalho já realizado com essas literaturas. Principalmente porque, a partir da publicação das editoras, os livros começaram a ser comprados também pelo sistema público. Então hoje é natural que você chega numa sala de leitura, em escolas municipais principalmente, você encontra os livros dos autores das periferias. E isso também faz com que esses jovens comecem a se interessar e os professores convidam para fazer palestras, formações e se torna então um contato mais próximo. Um trabalho significativo, por exemplo, que acontece nas escolas públicas em São Paulo é a Academia Estudantil de Letras, que diversas escolas públicas do município principalmente instituíram e que várias delas todas elas levam o nome de algum autor ou de alguma autora como homenagem.
E a grande maioria dessas academias nas periferias tem nome dos autores e autoras dos saraus, dos slams. E isso faz com que, além dessas autorias serem homenageadas em vida, faz com que o contato desses jovens com a literatura se torne um contato vivo, presente, que a literatura não se torna mais somente uma lápide dentro de uma estante parada, e que enquanto você não abre, esse livro está morto. Mas a partir do momento que você abre e lê, você cria vida com a literatura. E se você tem contato com esses autores e autoras, então isso se fortalece ainda mais. E aí então o seu imaginário com a literatura, ele modifica. A literatura passa a não ter mais espinho, mas passa a ter um sabor que te agrada, né? E eu penso que isso hoje tem de fato mudado. Eu circulo diversas escolas em várias regiões da cidade e percebo que isso para mim hoje tem sido bem diferente. Ainda temos muitos desafios, muitas discussões em torno disso, alguns rechaços, mas eu creio que pensando da última década para cá, muita coisa melhorou. Agora, pensando daqui para frente, né, sobre o futuro realmente, você acha que é possível a gente imaginar um futuro onde tem a presença dessa literatura periférica também nos materiais bases para vestibulares, por exemplo? Isso já vem acontecendo, timidamente também, mas vem acontecendo. Eu estava percebendo agora nesse último mês que no Enem, por exemplo, já tiveram questões que estavam ilustrando poesias, por exemplo, da poeta Luiz Ribeiro, que é uma poeta de slam, que é da Zona Leste de São Paulo, e que ela é uma poeta que circula nos saraus, nos slams, então ela está nesse cenário. E ela teve poesia que foi comentada em alguns vestibulares, né? Isso já foi um indício. Outra coisa é que, se a gente pensar que o livro que é do disco dos Racionais MCs, o Sobrevivendo no Inferno, que foi de fato um disco que virou livro, e ele já é literatura obrigatória na Unicamp, né? Então isso já significa que esse tipo de literatura já chegou, porque a literatura periférica ela começa de fato também com o hip hop, de forma falada, os livros sonoros, né? Então isso vem acontecendo, ainda de forma tímida, mas vem acontecendo. Quando a gente pensa também na autoria negra e pensar que a Conceição Evaristo também é uma autora que está hoje também nos vestibulares, está hoje sendo reverenciada, ela também pertence a uma periferia do Brasil, ainda que não de São Paulo, mas de Minas Gerais. Isso está nos seus livros, né, como Becos da Memória, em que ela conta, né, uma história de sua família. E é uma narrativa que nos pertence também, porque a periferia em São Paulo é formada majoritariamente pelo povo negro, porque essa é a história que São Paulo contou. De que desde a abolição da escravatura, então, os espaços que sobraram para a população negra foi o espaço da várzea, o espaço próximo do rio Tietê. E é aí que vai surgir a Brasilândia, a Casa Verde, o Parque Peruche, a Vila Nova Cachoeirinha e as comunidades negras que vão ali fazer as escolas de samba, os cordões carnavalescos. Então, pouco a pouco, isso está saindo também somente do nosso espaço e está também tendo outras dimensões, né, de divulgação, de ampliação de estudo. Muitos autores e autoras estão sendo homenageados em feiras literárias, como é o caso do poeta Sérgio Vaz, do próprio escritor que eu citei aqui, Alan da Rosa. E eu creio que isso tem modificado a nossa relação, tanto com o cânone quanto com a educação. E ao mesmo tempo, cria uma valorização interna também, porque as próprias comunidades passam a acreditar nesse tipo de movimento. No início cria um certo estranhamento, quem é esse pessoal que está dentro do bar, fazendo poesia, tocando atabaque, falando alto e às vezes falando baixo, batendo palma por qualquer palavra que é dita, mas aos poucos, quando as pessoas veem que isso está dentro da escola, que isso está em outros espaços de divulgação e circulação, isso vai criando um fortalecimento também dentro dos nossos lugares de vivência, né, nos nossos territórios. Você citou Ferrez, né, o autor, por exemplo, de Capão Pecado, que trouxe muito essa realidade. Quanto que esse tipo de autor abriu as portas, então, para essa literatura periférica que vem se expandindo cada vez mais hoje? E a gente já poderia considerar, por exemplo, esse livro, Capão Pecado, uma literatura periférica? Sim, ainda que o Ferrez usa muito o termo literatura marginal, né? É um termo que ele utiliza, pessoalmente, ele gosta mais desse termo. Mas pensando do ambiente, porque literatura periférica tem a ver também com o espaço, né? O espaço cultural, não só geográfico, porque também tem periferia no centro, mas tem a ver também com esse espaço cultural, então eu creio que está dentro também desse cerne. E também porque o Ferrez está sempre também circulando nos espaços onde essa literatura está sendo fomentada. E sem dúvida, ele é um escritor fundamental para esse movimento, principalmente por conta da antologia que eu citei antes da Caros Amigos e pelo seu trabalho autoral,
Ele não é o primeiro autor que escreve a partir de um ponto de vista da periferia, porque é importante dizer que antes da gente ter o movimento de literatura marginal periférica, a gente tem uma escritora-chave para pensar esse tipo de texto, que é a Carolina Maria de Jesus, que ela publica numa favela no bairro do Canindé, e é a primeira autora, então, uma mineira que está em São Paulo ali nos anos 60, e que é a primeira autora que escreve a partir de um protagonismo de dentro das periferias. E aí o seu livro já é um livro também que se torna um livro best-seller, enfim, traduzido para vários idiomas. Mas depois houve um grande hiato disso. Outros autores publicaram nesse meio tempo, mas não tiveram a mesma repercussão, e o Ferrez então teve uma repercussão maior, né, com o Capão Pecado. No Rio de Janeiro, nessa época, também teve o Cidade de Deus, então foi um texto também de uma favela no Rio, e que se tornou aquele grande filme que uma série de pessoas conseguiram acompanhar. Mas o Ferrez ele foi fundamental porque ele conseguiu fazer uma antologia que teve uma circulação nacional. E em uma época que as bancas de jornais elas tinham uma importância diferente de hoje, do mundo digital. Então, quando a revista chegou em várias bancas pelo Brasil, as pessoas passaram a ter contato. Quem ia lá ver a notícia de jornal, a manchete do jornal estampado que fica ali pendurado todos os dias de manhã, pôde também ver essa revista e se interessar. Um trabalho gráfico que tinha uma capa que também tinha a ver com a nossa linguagem, com os nossos costumes. E eu, por exemplo, eu cheguei a ter contato com o Ferrez justamente por conta desse sistema mais das revistas, do jornalismo que estava rodando na época, porque eu já tinha um interesse por literatura, eu escrevia muitos fanzines, né, que são os escritos mais artesanais, e na época meu pai trabalhava com materiais recicláveis e ele sabia desse meu interesse por literatura e ele me mostrou uma revista em que estava o Ferrez, em que justamente tinha uma foto dele com o Capão Redondo de fundo, falando sobre os seus trabalhos, acho que era de um livro que ele estava lançando. E aí então eu passei a conhecer o trabalho dele e eu fui até uma biblioteca próxima da minha casa e achei as revistas da Caros Amigos, passei a acompanhar a sua coluna, fui até algumas palestras dele na cidade, então isso me fez também conhecer outros autores e autoras, outros movimentos. Foi assim que eu fui chegar até a Zona Sul e conhecer o Sarau da Cooperifa, o Sarau do Binho, e também, junto com a escritora Raquel Almeida, que funda comigo o Sarau da Corrente, a gente se motiva a levar esse encontro para o nosso bairro. Até então eu tinha uma articulação em rádio comunitária e também em eventos culturais só em Pirituba, que é o bairro que eu nasci e que eu até hoje atuo com esse coletivo. Mas depois de conhecer o trabalho do Ferrez, eu vou até a Zona Sul e passo a conhecer outros movimentos, e isso também faz então que eu me integre nessa articulação, né? Então a gente passa a ter uma divulgação maior do nosso trabalho, mas também de um intercâmbio entre esses grupos. Vamos trazer um pouco para quem nos acompanha também quais são os principais temas abordados nessa chamada literatura periférica. A gente falou um pouco aqui, que é justamente esse olhar para dentro, né, ou olhar de dentro para fora, enfim, mas sobre a realidade do que acontece ali. Mas pode interessar também, não é uma literatura voltada só para quem mora ali na periferia, muito pelo contrário, assim como o próprio Capão Pecado, né? Sim. Uma literatura muito rica para que todos possam apreciar. Sim, é um movimento literário, então é a literatura. Esse nome periférico também tem uma intenção política de se colocar como um movimento que possa aparecer na literatura brasileira, porque quando a gente fala de literatura brasileira, a maioria das pesquisas, dos prêmios e das divulgações não falam de outros autores que estejam fora do perfil que a professora Regina Dal Castanho da UNB fala, que normalmente o autor brasileiro mais vendido e mais circulado são homens brancos, são do eixo Rio-São Paulo, mas normalmente moram nos grandes centros, que normalmente são héteros, que normalmente são jovens e cristãos. Então eles têm um perfil específico. E aí quando você pensa em outros perfis, eles estão em outros lugares, estão nos espaços subalternizados. E aí então é onde a gente vai encontrar diversas vozes, diversas autorias. E nesse sentido, quando a gente muda uma perspectiva de autoria, você pode falar de diversos temas, inclusive dos temas da periferia, das quebradas, das vielas, dos campos de várzea, mas vai mudar também o sentido da narrativa, o olhar do ponto de vista de quem está narrando, a forma de falar, o tempo, a articulação com a oralidade, isso tudo pode alterar. E aí então a gente muda o como fazer literatura, que está para além só do tema. Lógico, vai aparecer muito mais o nosso tema do espaço de território, porque é onde a gente vive, e a observação e a vivência faz parte da literatura, mas hoje em dia a gente tem literatura periférica falando de diversos outros temas. O feminismo, por exemplo, é um tema que está muito forte, e ele não é só um tema que está restrito à periferia, assim. Mas aí então vai trazer um olhar que vai falar dessas mulheres que pegam ônibus todo dia para ir trabalhar de manhã, que
sobem os escadões para poder pensar em uma vida mais digna, que enfrentam esse machismo cotidiano, mas também estão pensando numa vida de esperança. Ou vão falar dessa molecada que está jogando bola no campinho, esperando a família chegar do trabalho, mas que muitas vezes tem também os seus sonhos de ser jogador de futebol, de compartilhar com seus amigos alegrias, mesmo quando essas alegrias têm que estar em articulação com temas tristes também, da violência urbana que a gente sofre, da falta de infraestrutura, da nossa infraestrutura urbana, que ela é precária, né? A maioria desses bairros estão cortados por rios que também são córregos, que não estão em situação boa, né? Rios que estão em condições precárias mesmo de conservação e de preservação. Então isso tudo afeta o nosso imaginário, isso tudo afeta o nosso jeito de ver, de ser e estar no mundo. Então isso também está na nossa narrativa. Se você olha para a narrativa do rap, que eu trouxe como exemplo, ou a do samba, você vai ver que a maioria dessas poéticas, elas narram sobre personagens que vivem nesses espaços. Então vai mostrar a geografia desses espaços, vai mostrar a forma de falar desses espaços, como essas pessoas se vestem, como elas comem, como elas andam, o que elas pensam. E quando isso vai para a literatura, isso também é um imaginário nosso, né? Então eu creio que essa é a diferença, né? A gente faz literatura também, mas acho que amplia um pouco o ponto de vista narrativo e também poético. O termo periférico, você acredita que ainda traz algum preconceito ou afeta de alguma forma o consumo externo? Sim, sem dúvida. Vou dar um exemplo aqui de quando normalmente a gente sai do nosso espaço e vai circular nossa literatura nas grandes feiras, por exemplo, né? Eu, por muitos anos, fui até a Flip vender os livros nas ruas, que é algo que muitos autores e autoras do Brasil fazem. Então, os nossos espaços lá normalmente são as ruas, de você estar na rua, falando com as pessoas. E, por vezes, quando algumas pessoas que têm algum repertório de estudo com a literatura se surpreendem com os nossos textos, tem um questionamento de entender se é bom, se não é bom, porque entendem que se a gente não vem dos mesmos salões de aprendizagem, pode ser que então aquilo não tenha uma legitimação para ser um texto digno. Só que ao longo dos anos também muitos estudiosos e também a nossa própria atuação, né, quanto produtores culturais e autores, vem mostrando que esses textos têm qualidade. E falta de qualidade, na verdade, tem em todas as literaturas, em todas as artes, seja em qualquer espaço. Até no que é chamado do cânone também pode ter textos frágeis, sim, que podem ter sido considerados bons durante um tempo, mas que de repente não correspondem mais a um texto que podem estar sendo apreciados da mesma maneira. Mas a gente tem textos bons e tem textos que estão sendo reverenciados, estudados e premiados também hoje. Se isso for alguma forma de dizer que isso é uma legitimação, né? Mas quando a gente vai conhecer autores como a Helena Silvestre, que recentemente ela foi finalista do Prêmio Jabuti no livros de prosa, né, no Contos e Crônicas, categoria Contos e Crônicas. Ela com o livro Notas sobre a Fome. Você consegue ver que no livro dela, ela traz uma narrativa que fala muito do espaço periférico, de um espaço de uma mulher que vem das lutas de moradia, que vem das lutas feministas, mas que tem um valor literário próprio, um jeito de dizer próprio. E que também vai trazer personagens que normalmente são incomuns em outras literaturas. Então, acredito que vem muito da sensibilidade que cada leitor vai ter. Se você estiver aberto para conhecer outras literaturas, assim como você lê literatura brasileira canônica e lê literatura canônica de outros países, pode ser que dentro do seu próprio país tenham outras literaturas que possam ser também dignas, né? Não só daqui de São Paulo, mas de outros estados também. Perfeito. Michel, olha, eu vou pedir para que a gente faça um rápido intervalo no Alesp em Pauta. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Michel Iachini Imã, falando justamente sobre literatura periférica no programa de hoje. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do Alesp Cidadania de hoje, debatendo o tema sobre projeto de lei, que deu origem a esse projeto de lei de número 1231 de 2019, que institui o Dia Estadual da Literatura Periférica. Comigo aqui nos estúdios tenho agora Michel Iachini Imã,
no bloco anterior e nos bastidores também, eu te perguntava justamente sobre o quanto esse movimento da literatura ter mudado para o mundo online, para o mundo virtual, até com o fechamento de inúmeras livrarias, etc., o quanto isso aproximou, então, esses jovens, né, esses adolescentes que vivem nas áreas mais periféricas da própria literatura em si. Sim. Olha, Maria, eu acredito que o principal veículo hoje desse mundo digital que está popularizando ainda mais essa literatura que vem das margens, das quebradas, é o vídeo, e nem tanto o livro que é o livro digital, né, desses outros recursos de áudio ou de livro que vem mais em PDF. Acho que esses formatos ainda a gente tem algo a fazer para que isso seja mais popularizado. Mas a circulação dos videopoemas, principalmente, da circulação de vídeos que hoje a gente tem nas redes sociais, ajudou a popularizar e também a fazer com que diversos textos e autorias pudessem ser conhecidos em outros lugares. Vou dizer porque eu já participei de eventos com pessoas de outros estados que me disseram que conheceram essa literatura a partir, por exemplo, do YouTube, de vídeos gravados no YouTube, que aí então passou a conhecer pessoas de outros países, por exemplo. E também em atividades que às vezes eu vou, tanto no interior de São Paulo, quanto também em outros estados do Brasil, que em diversas vezes as pessoas falam, eu conheço tal autor, e porque eu vi o vídeo, e esse vídeo viralizou, então essa performance também, que não está só na voz, mas também está no corpo, ela atraiu muito esse tipo de popularização, e acho que nesses últimos anos, principalmente por conta do movimento de slams, que já é um movimento de poesia falada de competição, né? E que tem também conjuminou muito com o tempo nessa nova forma de veicular texto, né? Então esse momento do YouTube, do Instagram, do TikTok também está vindo junto com esse movimento de slams, que passa a crescer muito no Brasil, que está muito próximo dos jovens, e que aí então esse tipo de texto e dessa performance corporal da literatura, ela toma uma outra proporção hoje, assim. Eu creio que é muito mais nesse veículo. Quer dizer, a literatura pode ter outros formatos, né, para além do textual, para além do próprio audiovisual, como você está dizendo, até por meio de dança. Sim, sem dúvida. Porque essa divisão do texto enquanto palavra escrita, literatura ser a palavra escrita e que o corpo não faz parte da expressão literária, isso também é o que fez dividir a maioria da população da literatura em si, de todas as nossas formas de fazer texto. Porque, ainda que a gente tenha literatura de periferia, eu citei aqui também o slam, mas se você for pensar nos cantadores nordestinos, na poética do cordel, isso já acontecia muito antes, sim? Ou mesmo quando eu estou falando também das rodas de samba, então os poetas sempre tiveram com essa verve de voz e corpo. E essa separação é uma separação que não corresponde, por exemplo, ao nosso modo ocidental de ver a vida. Esse modo ocidental que faz essa separação. Quando a gente tira essa separação, a gente vai se aproximar de jeitos de pensar que é mais africano também, é mais preto, é mais indígena também, que o corpo e a voz não está separado, o conhecimento não está só na mente, mas ele está em todo o corpo. Sim, é quando a gente não separa coração de cérebro. E então há toda uma importância que isso também é linguagem. Quando eu estou falando aqui com você, a gente também está se lendo, não só ouvindo. A gente lê a expressão, a gente lê o tom de voz, a gente lê a respiração, isso são formas de leitura. Pensando no sentido da educação, eu penso numa frase que tem divulgada pelo Paulo Freire, que fala o seguinte, que é importante a gente pensar que antes de ler as palavras, a gente lê o mundo. Sim? E que por isso que ele vai dizer que essa forma de você sempre dizer que quando alguém está escrevendo fora da gramática padrão é um erro, ele diz o seguinte, que aí então a gente desprivilegia às vezes o conteúdo. O que será que quando alguém, em vez de colocar uma cedilha, coloca um S para escrever calça, por exemplo, será que esse texto a gente dá um erro nele por causa dessa cedilha ou a gente olha o que ele está falando sobre a calça? O conteúdo pode ser uma premissa. A correção ortográfica ela vem depois, se for necessário, se o autor quiser também. Sim? Todo livro ele passa pela preparação da ortografia num momento posterior. Primeiro se escreve, a gente tem as ideias, debate, edita, vê qual é a melhor forma de colocar um texto na página ou na voz. E então é fundamental pensar que primeiro o plano das ideias, né? O plano de leitura de mundo pode ser também algo que possa compor a nossa criação literária. Michel, você, até por ser professor, tem um contato, né, com a juventude, tem o contato com os adolescentes também. A gente sempre ouviu que a literatura ela fomenta muito a escrita.
Você percebe esse movimento acontecendo hoje ou você acha que ainda essa escrita precisa ser mais fomentada entre essa juventude de hoje, principalmente a periférica, que está cada vez, não só a periférica, toda, né, muito mais voltada para mídias sociais, redes sociais, enfim, se afastando cada vez mais, né, de todo esse contato que a gente está falando. Aí não só a escrita, a literatura textual, mas todos esses tipos que você acabou de falar para a gente. É um desafio, né? Porque a gente pensa, quando eu penso nos jovens da periferia, a gente já pensa numa estrutura de escassez com o trabalho educacional, que muitas vezes, então, muitos jovens acabam se formando ou saindo das escolas sem uma alfabetização que possa ser satisfatória. Isso é um ponto, então por isso ele também não domina o código de escrita. Ou quando ele se interessa a dominar, justamente por conta do apontamento dos erros, dos supostos erros gramaticais, há um afastamento, você deixa de falar porque você acha que você vai falar fora de uma gramática padrão, você deixa de escrever porque você pensa que você já está cometendo um erro. Isso te afasta de qualquer possibilidade de desenvolver escrita ou a sua oratória. E aí, em contramão, também vem essa questão da tecnologia, que ela é positiva, ela é importante, porque também é uma linguagem que a gente tem que, de fato, fazer parte do nosso cotidiano, mas ela cria uma disputa mesmo, né, com o livro físico, com esse processo da escrita que, por exemplo, escritas como cartas, né, a gente quase não escreve mais cartas, ou os longos e-mails, hoje tudo é muito breve. Mas eu penso que essa articulação que mostra outras formas de ver a literatura, como a gente comentou, do corpo, da literatura através do audiovisual, essa possibilidade do contato com os autores, da presença da literatura viva, que de fato faz com que a gente possa olhar a literatura de uma forma mais simples, não no sentido de uma literatura que é escrita de uma maneira mais simples, mas da simplicidade do contato. De você não imaginar, de olhar uma estante e pensar, eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei onde que ela nasceu, quando ela morreu, então para mim não me interessa. Não, você pode pensar, não, é meu vizinho, é minha vizinha, é a pessoa que eu conheço, que mora em outro bairro, mas é parecido com o meu. Isso simplifica o contato. E aí leva a gente para a complexidade, da própria literatura. Que é quando você então entra numa literatura que ela pode te colocar num lugar de encruzilhadas, de esquinas diversas, mas que você entra pelo modo mais simples, que é pela proximidade. Então, eu creio que isso é um desafio a fazer e que a educação tem debatido. A educação tem, de fato, tentado mostrar e também exercitar quais são as maneiras que a literatura pode se desenvolver na escola, e eu percebo que a produção escrita é somente uma delas. Não é nem a principal hoje em dia. Porque quando eu tenho contato com os estudantes, a primeira coisa que a gente observa nas produções é a produção de saraus, por exemplo. Então, primeiro, há um interesse em falar os textos. Aí, a partir desse interesse de falar, eu vou ter mais um contato com o autor, não só por aquele texto que eu falei, mas do livro todo. Então, você entra num universo mais complexo. E eu acho que isso é um desafio que a gente vai mantendo e dialogando também para saber o que os jovens têm de perspectiva, né? Porque a gente também vem de um outro tempo, de uma outra geração, então a nossa forma de ver essa prática, ela tem uma limitação. Eu acredito que o diálogo, a partir disso, também melhora com que a gente possa fazer um outro desenvolvimento, né? Chegar em outro local com essa literatura. Michel, qual a sua percepção com relação a políticas públicas educacionais que fomentem, então, a criação desses escritores, poetas, dentro dos jovens hoje? Sim, eu creio que é fundamental que se tenha políticas públicas voltadas para promoção de produção de livros, que possam fomentar as coletividades que estão fazendo literatura nas quebradas. Existem alguns projetos de leis que já são instituídos há algum tempo e que ajudam esses grupos a se manter, produzir, circular, mas ainda está fora do ideal, porque o grande recurso destinado para a cultura no Brasil, ela não está na literatura. A literatura é uma das linguagens que tem menos dinheiro investido, e quando a gente vai pensar também nos espaços da periferia e do povo negro, esse recurso é ainda menor. Então, existem alguns recursos que estão sendo destinados, mas ainda há muito a melhorar. Eu creio que pela expansão que está acontecendo, que a gente passou aqui a dizer da Cooperifa, do Ferrez, de alguns grupos, e que hoje a gente tem centenas de pessoas fazendo, então também precisa que esses recursos aumentem. Que a iniciativa privada também se interesse a fomentar essa literatura, que crie também possibilidade de ter feiras literárias que contemplem esses autores, que possam ter contratações para esses autores e autoras fazerem suas oficinas de escrita criativa.
que os livros da periferia possam ser comprados para o sistema estadual de bibliotecas ou também dos municípios, para que a gente possa também ter acesso direto com esses textos, mesmo quando a gente não está próximo desse leitor. Então é fundamental, hoje tem algumas ações que melhoraram, mas acho que ainda está fora do ideal, porque a produção é muito grande, São Paulo tem produzido muito, não só na capital, mas também no estado. Então a gente tem que ter mais investimentos e eu creio que isso é importante para a nossa produção. E quanto movimentos culturais, aí, como os que a gente já citou, como o hip hop, né, o próprio rap, eles estimulam, eles aproximam esses jovens da literatura? Porque muitas vezes é o que você falou, para ser criativo você não precisa necessariamente só escrever. Sim. Eu entendo que quando a gente pensa no hip hop, nas batalhas de rima, no slam, no sarau, é o código do encontro. É quando você tem a possibilidade de ter um laboratório coletivo para experimentar uma linguagem. E que aí então passa a não ser mais uma arte da solidão. A literatura tem essa ideia de que normalmente você tem um autor que escreve na sua casa. Isso é um estereótipo que eu estou dizendo, né? Você escreve na sua casa, publica, pessoas leem, não te conhecem. E quando a gente tem espaços de poesia ou de literatura que promovem o encontro, você passa a ter então uma produção coletiva. E que, na maioria das vezes, começa de fato com uma produção coletiva até no sentido daquilo que se produz. Ou seja, a batalha ela é de muitas pessoas participando. O sarau também tem um recital com muitas pessoas. Na maioria das vezes, quase todos os saraus iniciam suas publicações com antologias. Então, a participação em um primeiro livro de quase todos os autores e autoras da periferia sempre são em antologias desses saraus, em antologias dos slams. E aí, então, é onde depois você passa para suas produções autorais. Essa coletividade, ela cria uma força também que é da gente transpor as barreiras dessa deslegitimidade que essa literatura encontra. Então, quando alguém tenta impor um discurso de que essa literatura não é legítima, de que ela é baseada em temas irrelevantes ou em erros, quando uma coletividade faz isso valer, ela se torna legítima. Porque ela se torna relevante e também se torna importante para um grupo. E aí um grupo, então, pode, de fato, criar uma contranarrativa contra essas vozes que querem deslegitimar nosso texto. Eu percebo que, para além da produção coletiva, uma situação muito importante que os saraus promovem é que eu organizo saraus há 16 anos. E o que eu mais fiz em sarau, ainda que eu seja escritor, tenho meus próprios livros e eu faço palestras e uma série de ações com a literatura, o que eu mais faço nos saraus é ouvir. Porque eu fico muito mais tempo escutando do que falando. Então tem uma promoção de escuta também. Uma promoção de aprendizado, que é quando você contempla outras pessoas falando. A maioria do tempo que você fica num sarau, por exemplo, 2 horas, eu falo 3 minutos e ouço todo o restante do tempo. Então essa promoção da escuta também é algo que eu creio que tem ajudado a gente a fazer uma nova forma de experimentar essa arte em coletividade, com uma questão plural de vozes também, de temas, de sotaques, de gerações. E sem dúvida isso é como você disse, vem de um tempo anterior, é o hip hop, é a literatura negra, é o samba. A gente só vem refazendo essa roda e fazendo ela girar de outras maneiras, né? Conforme o nosso tempo. A gente abriu o programa de hoje falando sobre um projeto de lei que tramita aqui na LESP, de autoria do deputado estadual Carlos Gianazzi, que institui o Dia Estadual da Literatura Periférica. A gente já falou também sobre a importância de passar por outras políticas públicas estaduais, como fomento realmente, né, desses livros, dessa literatura periférica dentro das próprias escolas públicas dos municípios, realmente, ou de destinar verbas para esse tipo de produção, para o fomento a oficinas de escrita criativa e etc. Mas já é um primeiro passo. Quão é importante, ou quão seria importante a aprovação desse projeto? Eu creio que é extremamente importante porque toda vez que a gente tem um projeto de lei que institui um dia, de alguma maneira chama a atenção do Estado para discutir esse tema, né? Para aprofundar esse tema. A gente agora passando pelo mês de novembro, por exemplo, a gente passa por uma data que é o mês da consciência negra, que dá um bom exemplo disso, que é um dia que foi instituído para se falar sobre a consciência negra, para elencar alguns temas, as contradições, para elevar também as festanças que também envolvem essa celebração, mas que faz então com que diversas localidades possam também fazer do seu jeito e trazer à tona a relevância dessa literatura. Eu creio que isso pode chamar a atenção para além da cidade, mas para todo o estado, já que é um dia estadual. Então pode ser que tenham cidades que ainda o contexto urbano é diferente de São Paulo
e que muitas vezes não se reconhece nesse nome da literatura periférica. Tem cidades no interior que nem acreditam que tem bairros periféricos, porque às vezes elas correspondem a uma rua. Mas normalmente sempre tem aquele espaço onde moram as pessoas que trabalham, onde moram aquelas pessoas que não são a elite da cidade, e que elas também têm suas vivências culturais, elas também têm seus imaginários e com certeza produzem arte, com certeza produzem conhecimento. E eu acho que isso então pode ajudar a colocar em pauta uma discussão sobre essa forma de atuar, e que a literatura periférica ela traz também um tema que é da cultura de periferia em si, de outras artes que circulam sobre isso. Porque quando a gente pensa nos saraus, como esse encontro que desde o início dos anos 2000 acontece, lá não tem só poetas frequentando. Tem também cineastas, tem também dramaturgos, tem dançarinos, músicos. Então são diversas linguagens ali fazendo o encontro em torno da literatura, mas também fomentando outras linguagens. Então, para além da literatura periférica, nós temos uma cultura periférica, que eu acho que essa data pode ajudar também a dar uma visibilidade e uma discussão mais aprofundada dentro desse tema e dessa produção. Você trouxe uma reflexão importante, que é o quanto no interior, que hoje compõe mais de 85% do nosso estado paulista, né, realmente os pequenos municípios, essa diferença, né, entre o periférico e o central é muito menos acentuado. Então é o que você disse, muitas vezes isso se retrata por meio de uma rua e não aqui como bairros inteiros. Mas também se faz muito importante que essa literatura, que esse tipo de literatura e também que essa realidade tão presente em grandes metrópoles e em regiões metropolitanas, enfim, chegue até esse interior também, né? Sem dúvida. Agora, recentemente, eu estive circulando com o programa Viagem Literária, que é do Sistema Estadual de Bibliotecas, e eu passei por algumas cidades do interior, cidades pequenas, e uma que me chamou a atenção dentro desse tema que você está falando foi Santa Cruz do Rio Pardo, porque na maioria das vezes eu vou em bibliotecas que são nos centros das cidades e tenho contato ali com os moradores, estudantes, mas nessa cidade me chamou a atenção que uma jovem apareceu na oficina. A gente tinha dois momentos, um de oficina e outro de bate-papo. E na oficina apareceu uma jovem negra que ela se apresentou dizendo que ela é uma estudante de letras e que ela morava num espaço da cidade que é um matadouro e que é lá que é a periferia da cidade. E que ela disse que lá é conhecido só como matadouro, que pouco se fala de quem mora lá, do que é produzido lá. E ela falou que ela tem uma ação lá que também é de bibliotecária, porque ela falou que ela participa de um movimento de capoeira, que é organizado por um mestre de capoeira, em que ele chamou ela para organizar uma biblioteca no espaço. Ela colocou essa biblioteca centrada em literatura marginal periférica, então ela faz um trabalho com os jovens desse local, centrado nessa literatura, e ela estava justamente ali na biblioteca do centro da cidade, porque ela soube que eu ia estar lá e o meu tema era discutir a literatura da periferia. E aí ela falou um pouco desse trabalho, a gente pôde criar links, de eu mandar o nosso acervo para ela, o próprio Sistema Estadual de Biblioteca se interessou em mandar um acervo para ela trabalhar com esses jovens lá. Nesse mesmo dia tinha uma psicóloga do CRAS, que é a parte que atua com assistência social, junto com ela na oficina, que é do mesmo bairro. Então eles estavam falando, lá tem toda uma riqueza e também toda uma série de narrativas que podem ser desenvolvidas, não só com a literatura, mas com outras linguagens, e que está reduzida a um espaço de matadouro, que é um espaço insalubre para viver, porque cheira muito mal, e que, de alguma maneira, o próprio espaço da oficial da cidade também não legitima aquilo de uma maneira muito boa. Não dá oportunidade para que aquilo se transforme, se transfigure em outro espaço. Eu creio que a partir do momento que essa comunidade começa a ter também uma valorização, começa a ter projetos fomentados ali, isso passa também a chamar uma atenção e um diálogo maior com o poder público. Talvez não só local, mas estadual, federal, e isso vai modificando o lugar. Vai criando outras lideranças comunitárias, vai surgindo outras iniciativas, e aí então o nosso espaço ele pode se alterar em alguma medida. Eu creio que isso é importante porque a gente está também para a promoção de vida, né? Se muitas coisas não favorecem com que a gente possa viver dignamente, quando a gente pensa na arte, na cultura, nas linguagens artísticas como saída, é justamente para também promover vida, para promover a alternativa da gente se sentir melhor e com a autoestima mais elevada dentro do nosso próprio espaço, mesmo que ele ainda seja desprivilegiado. Como você citou o caso dessa jovem agora, gostaria que você deixasse então uma mensagem para aqueles jovens, né, que nos acompanham ou que de alguma forma esse programa chegue até eles e que querem encontrar sua própria voz na literatura, mas não sabem por onde começar. Pode ser em forma de poesia? Claro. Porque acho que a poesia ela é um veículo que a gente está falando aqui e cabe também colocar.
Eu vou falar um poema chamado Mapas de Asfalto, que compõe um livro meu chamado A Cor de um Verso, e que eu creio que passa também por esse imaginário. Há tempos que o céu das quebradas acorda cinzento, as pedras ficam intactas endurecendo vida pelas esquinas, a esperança passa como ventania pelas ladeiras, e o asfalto grita, denunciando mentiras vencidas. São heranças de uma sociedade açoitada em silêncio. Nos mocambos de hoje germina a resistência do amanhã. Em cada quintal um trançado, autoestima se firma, e no olhar da molecada eu vejo uma trilha sedenta de histórias. É batuque, rodeando as intenções, cravando horizontes, grafitando nos muros poemas da nossa virada, declamando ação, sacudindo vozes, e na espreita das ruas ecoam as rimas num versar ritmado de redenção. É isso. Lindo, muito bem. Michel, gostaria de agradecer demais a sua participação no Alesp em Pauta de hoje e, claro, agradecemos também a sua companhia. O Alesp em Pauta fica por aqui. Até a próxima.